Fala, cristãos! Eu sou Adilor Júnior e este é mais um podcast Vida de Cristão. Esse podcast vai ajudar a você ter uma vida de cristão com mais propósito e mais sabedoria. E vamos lá? E no podcast de hoje, nós vamos entender o porquê eu devo ser cristão. É claro, teve já outros podcasts apresentando o porquê de eu não ser, o porquê que eu estou com medo. Enfim, nós estamos abordando esses assuntos para que você possa entender o porquê de você decidir ser ou não ser cristão e seguir ou não a Cristo. Vamos lá então. Nós vamos iniciar esse assunto dizendo o seguinte: eu devo ser cristão porque a salvação ela é individual. Isso mesmo, cristãos. Vocês que ainda não se decidiram, saibam de uma coisa. Quando você se decidir por seguir a Cristo, entenda as seguintes implicações. O seu nome já vai estar escrito no livro da vida. Cristo, ele diz que você terá um nome no livro dele, no livro que ele tem de todas as pessoas que estarão morando no reino dos céus. Mas por que eu tenho que saber disso? Quando o seu nome está no livro da vida, você se torna um alvo. Você se torna um alvo do inferno. E o inferno começa a mover contra você, para que você não continue nessa caminhada, para que você não venha ter vitória, para que você e sua família não venha se deleitar na graça do Senhor. Por que eu estou te dizendo isso? Como eu disse lá no início, a salvação ela é individual. Por ser uma salvação individual, a luta é individual. Quando você inicia um processo de ler, entender, compreender a palavra de Deus, você está armando a sua estratégia de guerra contra o inferno, contra as astutas ciladas que ele arma para a sua vida. E fazendo isso, você declara guerra ao inferno. E declarar guerra significa que você tem que estar preparado para receber os contra-ataques. Sendo a salvação individual, o ataque também vai ser diretamente em você. E o que vai acontecer é que o diabo ele é muito sagaz e ele vai usar pessoas perto de você. Pessoas que você ama, pessoas que estão próximas todos os dias, seja no trabalho, na família, enfim, em qualquer lugar que você esteja e tenha uma pessoa próxima a você, ela vai ser usada. Quer dizer então que ela é uma pessoa enviada do diabo para minha vida? Não, não é isso, meu amigo, minha amiga. O que eu estou querendo dizer é que algumas palavras, algumas ideias, uma conversa que pode estar acontecendo entre vocês, pode ser que seja soprado no ouvido dessa pessoa algo que você não vai gostar de ouvir, que você não vai gostar de ver. E isso é a nossa luta. Saiba que a palavra também diz que nós não lutamos contra carne ou sangue, mas nós lutamos contra as hostes, os espíritos ruins, malignos, que atuam no reino celestial, que atuam no plano celeste. Isso quer dizer que eles vão atuar no seu espírito, eles vão soprar coisas ruins para o seu espírito, e isso acaba saindo na sua voz, acaba saindo no seu corpo. Mas isso é um outro assunto também. Vamos voltar para a nossa salvação. Se a salvação é individual, não tem como alguém me salvar, não tem como eu pedir para ninguém lá na igreja orar por mim, não tem como eu pedir para o meu pai, para minha mãe, para os meus irmãos, para as pessoas que são da igreja orarem por mim e pedir a Deus pela minha vida. Há sim um modo de eu pedir ajuda. Quando eu peço ajuda, ora por mim, porque eu estou mal, eu estou ruim de saúde, estou passando por uma luta, tenho uma enfermidade, sei lá, está acontecendo alguma coisa na vida e eu preciso de ajuda. Ora por mim. Aí sim, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Aquele que é justificado por Jesus, pelo seu sangue, ele vai orar por você e vai acontecer um milagre, vai acontecer a cura, vai acontecer portas abertas, vai acontecer o que você precisa.
de acordo com aquilo que a pessoa orou e de acordo também com a sua fé, tá? Se você não acreditar, não vai dar certo. E voltando então, se a salvação é individual, a luta também é individual e o processo é individual. Jesus ele vai tratar com você, ele não vai tratar com ninguém que você peça para fazer ou ir no seu lugar, não tem como, não tem como. Jesus ele vai tratar com você, ele quer mudar a sua vida, talvez alguma parte do seu caráter, do seu viver, ele quer mudar. Então você tem que estar com a mente e o coração aberto para que Cristo possa entrar na sua vida e fazer a limpeza necessária para ele fazer morada dentro de você. E esse fazer morada leva um tempo. Tem pessoas que é mais rápido, tem pessoas que é mais demorado. Por que eu digo isso? Porque existem pessoas que não conseguem abandonar a velha vida, não conseguem abandonar o velho homem ou a velha mulher. E isso dificulta o trabalhar, o mover do Espírito Santo e principalmente atrapalha Jesus vir a morar dentro de você. Eu estou te dizendo isso para que você entenda que a implicação de salvação individual não é simplesmente erguer as mãos para os céus e dizer: Senhor, eu quero ser salvo. Apesar que a Bíblia diz que no fim dos tempos muitas pessoas se voltariam para Jesus e elas seriam salvas, mas porque realmente se arrependeram. E está aí outro assunto também. Se você quer seguir a Cristo, você tem que se arrepender de todos os pecados, de todo o mal que você já fez até hoje. E passar a fazer e a praticar o bem. Passar a viver de modo que venha a acontecer coisas boas para você e para as pessoas ao seu redor. Então não adianta simplesmente você começar a seguir a Cristo se não tiver uma vida de arrependimento. Porque o arrependimento também é individual. Não dá para ninguém pedir perdão por você. Você tem que reconhecer que você errou, você tem que reconhecer que precisa de ajuda e que precisa de mudança de vida. É aí que Jesus entra. Jesus veio para aqueles que estão perdidos. Jesus veio para aqueles que querem e precisam ser salvos. Ok? Mas eu vou ser salvo do quê? A Bíblia diz que desde o início da criação, quando Adão pecou, quando Adão e Eva cometeu o pecado, nós fomos condenados por conta desse pecado. Nós já nascemos em pecados e já nascemos condenados. Diariamente o diabo aparece diante de Deus, isso está lá no Tetelestai. Se você ainda não assistiu, volta lá, assiste o episódio 1 do Tetelestai, vai estar falando sobre isso. E no episódio 2 também do Tetelestai vai estar dizendo sobre isso. Quando o diabo nos acusa diante de Deus, e ele vai estar diariamente acusando. Por isso que nós somos condenados desde a criação, porque nós não conseguimos andar na perfeição que Cristo, que Deus tinha criado Adão e Eva. E porquanto nós estamos condenados, Jesus precisava nos salvar, nos resgatar. Então, aquele que é salvo é todo aquele que crê que Jesus foi enviado por Deus, que Jesus é o Filho de Deus e que ele salva vidas, que ele salva as pessoas. Quando você crê dessa maneira, então Jesus faz morada no seu coração, faz morada na sua vida, no seu intelecto, no seu espírito, enfim, onde você acredita que ele esteja fazendo morada. Mas Jesus vem para a sua vida. E por que ele vem? Porque foi ele quem pagou o preço. Ou seja, se eu quiser ou não ser salvo, Jesus já pagou a nossa salvação. Basta eu e você tomarmos posse dessa salvação. A salvação está lá, gratuita, para mim e para você. Basta nós querermos e desejarmos ela e buscarmos. Só que para alcançar a salvação, Jesus colocou algumas regras, colocou algumas coisas que devemos seguir. Uma vida de santidade, uma vida separada do mundo, uma vida separada para Ele. Porque viver nesse mundo, praticando as coisas desse mundo, desejando as coisas desse mundo, enfim, querendo tudo que há nesse mundo, não é viver para Cristo. Porque foi o mundo quem nos condenou, não foi Cristo. Foi esse mundo, a carne nesse mundo, os prazeres desse mundo que condenou Adão e Eva. Não foi Cristo. Então Cristo havia criado um ser humano perfeito. Deus havia criado o Jardim do Éden, colocado o ser humano lá. Foi o ser humano
desejando os prazeres da carne, que acabou pecando contra Deus. Quando ele quis ser igual a Deus, conhecer igual a Deus, ter o conhecimento da ciência do bem e do mal. Isso é o prazer de crescimento. Eu quero crescer igual a Deus, eu quero ser igual, eu quero entender como ele entende. Então foi isso que fez a separação. Quando aconteceu essa separação, nós tínhamos que ser salvos, porque agora nós estávamos perdidos, porque já não estávamos ligados com Deus, mas por conta do pecado nós fomos desligados da presença de Deus. E aí Jesus vem e faz o caminho, faz a ponte, ele cria um método de salvação, ele cria o caminho da salvação. E o caminho da salvação é a palavra de Deus, que muda, que transforma. Não vou entrar em mérito de várias palavras que existem na Bíblia, porque o podcast vai ficar enorme, mas algo é relatado aqui para vocês hoje. A salvação é só por meio de Jesus, porque foi Ele quem criou o caminho, foi Ele quem criou a porta, Ele é o dono do método, Ele é o dono do caminho, de como a gente tem que chegar até a salvação. É Jesus quem mostra esse caminho. Então não tem outro tipo de salvação. Não tem como eu crer em outros deuses, não tem como eu acreditar em outras entidades. Embora existem muitas religiões, existem muitas mesmo, existem ensinamentos pelo mundo afora que vão dizer ao contrário, que vão fazer os seus olhos encherem de brilho, encherem de lágrima, arrancar suspiros da sua boca. Mas enfim, a única salvação verdadeiramente eficaz e que existe, que a palavra descreve, é através de Jesus, através do sangue de Jesus. Crer no Filho e também crer em Deus, no Pai. Se você não crer no Filho, mas crê em Deus, então você não tem salvação. Se você crê no Filho, mas não crê em Deus, se você crê em Deus, mas não crê no Filho, nossa, virou uma bagunça. Você entendeu? Se você crê, mas não crê em um e não crê no outro, não tem salvação. Você tem que crer em Jesus e crer em Deus. E é claro, no Espírito Santo. Mas eu estou dizendo o que a palavra diz. Crê no Pai e crê no Filho. Se você não crê em nenhum desses dois, não tem salvação. Para a sua vida ser transformada, ser restaurada, para você mudar com a sua família, você tem que crer na salvação, acreditar que ela é individual e viver como individual com Cristo. Com as pessoas você tem que viver amando, perdoando, ajudando. Mas sempre quando tiver algum problema ou alguma coisa legal para você contar, alguma vitória, é você e Cristo, tá bom? Porque é tudo individual. Então eu espero ter ajudado, que você possa ter entendido esse podcast. No finalzinho aí ficou um pouquinho bagunçado, um pouquinho confuso, mas você conseguiu entender, tá bom? Espero vocês no próximo podcast. Até a próxima. Tchau!